Bitcoin está te deixando maluco? Pois se prepare, é só o começo. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional e hoje eu vi o Bitcoin cair mais de 4% no dia e no momento que eu estou gravando esse vídeo ele já está somente menos 0,85%. Eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo e que sinal é esse, se é um sinal de que ele vai cair mais, se é um sinal de que ele vai subir. Então bora lá. Primeiramente, se você assistiu o meu vídeo de sexta-feira, eu comentei que me chamou muito a atenção o fato de o S&P 500 na sexta-feira ter perdido o fundo, enquanto o Bitcoin falhou ali no seu rompimento do fundo que eu considero mais importante, que é os do 90.200 dólares aqui. Falhou, inclusive fechou em alta na sexta-feira. E eu gravei um vídeo aqui para vocês comentando sobre a possibilidade dele continuar subindo no final de semana e se consolidar ali naquela região. Ele passou o fim de semana todo no 0 a 0, né? Tanto sábado quanto domingo foram 2 dias de 0 a 0. No domingo à noite, 10 horas da noite, nós tivemos um sinal de venda aqui, que é esse candle amarelo que você está vendo aqui no meu gráfico. Só que é uma DVAP de venda, tá? Uma DVAP de venda que obviamente foi alertada pela IAD DVAP. Aqui ó, uma DVAP que primeiro aconteceu no gráfico de 30 minutos, às 10h30 da noite, e depois evoluiu para uma DVAP de 1 hora, às 11 horas da noite, alertada aqui pela IAD DVAP, que tinha como último alvo lá 89.218. Ou seja, exatamente nessa linha branca aqui, perceba que o preço foi exatamente lá no quinto alvo, cravou aquele quinto alvo e voltou a subir, ou seja, trade perfeito aqui da nossa querida IAD DVAP. Muito obrigado, IAD DVAP. Caso você ainda não utilize essa ferramenta incrível para operar, saiba que o link dela está aqui na descrição do vídeo. Ela pinta o seu candle exatamente no momento de comprar ou de vender e te manda uma mensagem lá no Telegram te alertando, ferramenta incrível que você pode querer pelo link que está aqui embaixo. Mas bora lá, a gente teve essa DVAP aí no domingo à noite, preço caiu, voltou, aí sim perdeu o fundo, e a gente já fala desse fundo aqui, 90.200, ele é bastante importante, reverteu e voltou a subir. Bom, eu havia comentado com vocês aqui no canal na semana passada sobre a importância desse fundo, que ele acionaria uma DVAP mensal no Bitcoin, sim, uma DVAP no gráfico mensal do Bitcoin. Perdendo esse fundo aqui em 90.200, ele perderia a mínima do mês de dezembro, essa mínima aqui, e foi o que aconteceu, tá? Ou seja, a gente acionou essa DVAP mensal. Acionada essa DVAP mensal, nós temos em torno de 70% a 75% do preço atingir pelo menos aqui o primeiro alvo, que fica em 78.972. Então sim, minha visão é que nós temos em torno de 70, quase 3/4 aí de chance de atingirmos nas próximas semanas 78.972. Pode ser que isso aconteça até em janeiro ainda. Eu achava que aconteceria. A gente está no meio do mês. Pode ser que aconteça assim janeiro ou começo de fevereiro ali, tá? Então essa é a probabilidade maior. Porém, entretanto, todavia, se você viu um outro vídeo do canal, que eu vou deixar lá em cima, lá, ó, falando sobre, eu chamei ele de análise mais arriscada da minha vida, eu falava basicamente ali sobre uma distribuição de Wyckoff. E o que eu alertava naquele vídeo para vocês, se você voltar para lá e rever, é o seguinte, colocar uma linha vertical, exatamente aqui, que aqui nós tivemos um primeiro preliminary supply, que é quando o preço ia subindo com volume crescente, volume ascendente ali junto com o preço, e parava numa região de preço onde a gente tinha um preliminary supply. Depois disso o preço continuava subindo de leve até que a gente tinha ali um buying clímax, um clímax de compra que joga o preço bem acima do preliminary supply e deixa fortes divergências aqui no índice de força relativa. E aqui a gente acabava uma fase 1 de distribuição. E a fase 2, marcada naquele vídeo, é marcada por situações, deixa eu tirar essa linha aqui um pouco do lado, ó, que a gente chama de AR, Automatic Rally, que é basicamente um recuo depois do Buying Climax para uma zona de suporte, e aí um secundário teste, que é um segundo teste, uma zona de resistência. Aí ele fica nessa, Automatic Rally, secundário teste, Automatic Rally, secundário teste, Automatic Rally, secundário teste. Basicamente é uma consolidação, tá? A fase B é marcada por uma consolidação que pode ser de dias ou de semanas. Então sim, eu não sei quanto tempo o preço vai ficar consolidado aqui nessa região.
ele pode passar diversos dias ou diversas semanas. Inclusive, nessa segunda fase, é comum a gente ter um movimento chamado de uptrust, que é um famoso bull trap, ou melhor, um bear trap, perdão, que o preço ele volta até a máxima, ele rompe a máxima e falha. Só que é chamado de UT, de uptrust, e é bastante comum nessa segunda fase, mas ele não é obrigatório, tá? Então, numa fase B de distribuição, que é a fase que eu acredito que a gente está, a gente pode sim passar um bom tempo aqui consolidado, não importa quanto tempo, e a gente pode também ir lá fazer um falso rompimento, tá? E depois voltar. Ou seja, minha perspectiva de mercado é uma perspectiva baixista, eu estou 85% vendido no mercado, a maioria das minhas vendas foi aqui, em 98.900, você sabe muito bem, caso você acompanha aqui o canal, e eu estou zero ansioso. Para mim não importa se o Bitcoin ele vai perder fundo amanhã, cair lá para os 78.900 na semana que vem, ou se ele vai demorar algumas semanas para fazer isso. Literalmente pouco importa para mim. O que importa para mim é entender essa análise e entender que nós provavelmente, muito provavelmente, estamos numa segunda fase de distribuição. Tá? E mesmo que o preço ele volte a subir e faça um falso rompimento, para mim é só um sinal de novas vendas. Inclusive, se fizer isso, eu termino de vender o restante das minhas posições. Tá? Então, essa é marcada a fase B. Só trazendo de uma maneira mais didática aqui para vocês, esse gráfico que eu fiz lá no começo de dezembro, é essa fase aqui, ó, que ele faz automatic release, secundário teste, e fica aqui consolidando, e ele pode vir aqui fazer um uptrust ou não. Assim como numa outra fase, ele pode até fazer um uptrust after distribution, que é um novo bear trap, um novo máxima histórica, e depois voltar a cair. Independente da fase que a gente esteja, e se a gente vai ou não ter esses uptrusts ou uptrusts after distribution, para mim pouco importa, tá? Para mim nós estamos claramente em uma zona de distribuição e isso vai acabar com o Bitcoin despencando. Despencando pelo menos 30%, algo que eu venho falando bastante sobre isso. Não estou ansioso no mercado, não vou voltar a recomprar aqui nessa região. Pouco importa se o preço está segurando em suportes ou não, tá? E esse é meu conselho para você. Entenda que nós estamos diante de uma distribuição, e aqui nós temos diversos gráficos que mostram que nós estamos claramente numa zona de distribuição. O meu favorito deles é o Realized Profit, o lucro realizado, que mostra a quantidade de lucro realizado pelos investidores, e perceba claramente que esse lucro aumenta e essa distribuição inicia, aliás, esse lucro dá start na distribuição sempre em zonas de máxima histórica, que é exatamente que é o cenário que a gente está vendo aqui no mercado. Zonas de máxima e lucros nunca antes vistos no mercado, além de diversos outros gráficos, como por exemplo o Accumulation Trend Score, que mostra que os investidores estão comprando, os grandes investidores estão comprando ou vendendo Bitcoin, e esse gráfico é bastante interessante, que ele deixa de uma forma bem visual para a gente as zonas vermelhas, que são as zonas de acumulação dos grandes investidores, e as zonas amarelinhas, que são as zonas de distribuição, e mostra claramente para a gente que os investidores estão distribuindo. Outro gráfico que eu gosto bastante é esse daqui, ó, Long Short Term Hold Threshold, que mostra para a gente a posição dos Long Term Holders, que são os investidores de longo prazo, comparado às posições dos Short Term Holders, os investidores de curto prazo, e mostra claramente que esse cenário agora está mudando. Em vermelho nós temos as posições dos investidores de curto prazo que dominam o mercado nesse momento, enquanto os investidores de longo prazo, que são os investidores mais experientes, investidores que realmente ganham dinheiro no mercado, estão saindo do mercado, ou seja, o Bitcoin está trocando de mão, está saindo das mãos do long term holder para o short term holder. Então, atrelar tudo isso, essa análise técnica, todos esses dados on-chain, e mostra que nós estamos numa zona de distribuição. E não importa quanto tempo a gente passe aqui nessa zona de distribuição, essa é e sempre será uma zona de vendas, tá? Então tome muito cuidado agora, o Bitcoin vai te testar bastante nos próximos dias, você vai ver ele se segurar em suportes, vai voltar a subir, você vai achar que agora vai, que agora é máxima histórica, ele pode até romper máxima histórica, mas depois vai cair, ele pode até romper novamente, fazer um uptrust after distribution e depois cair de novo. Tome muito cuidado com esses sinais, tá? Aproveite todas as altas desse momento para realizar lucros. Esse é o investimento mais plausível que você pode fazer, o melhor gerenciamento de risco que você pode ter agora. E se você gosta desse tipo de conteúdo totalmente profissional, sem essa falácia de alta infinita, se você entende que o mercado está aqui para te dar lucros, mas não será sempre que isso vai acontecer, a alta nem sempre é infinita, e você precisa saber os melhores momentos de comprar e de vender Bitcoin, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, me acompanhar diariamente, com certeza você vai melhorar muito os seus resultados. Aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo e eu volto aqui amanhã. Valeu!